Prazer recebê-los aqui. 20ª edição do Fórum GD. Essa vez a gente está conversando aqui com a região Centro-Oeste. Esse momento é super importante. Nós estamos em um momento de mercado extremamente importante, né? Esse 2023 ele apareceu para a gente com uma cara nova, né? Ele trouxe outros olhares para o mercado, muitos deles de dúvidas, muitos deles de considerações sobre e agora? O que a gente vai fazer daqui para frente? Como que nós vamos nos posicionar? Então eu preferi trazer para essa apresentação hoje algo menos institucional da nossa empresa e algo mais voltado para um olhar de mercado, para que a gente possa conversar efetivamente sobre possibilidades do dia a dia de atuação de cada um de vocês, das suas empresas, dos seus papéis dentro das suas empresas, para que a gente continue estimulando o mercado de geração distribuída aqui no Brasil. Só deixa eu pedir para o pessoal ajustar aqui a minha apresentação, que apareceu uma mensagem aqui na tela, e daqui eu continuo. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu sou o Rodrigo Matias, atuo como diretor comercial da Ecore desde 2019. Felizmente, tenho uma história que já está no mercado há algum tempo, desde 2015. E eu digo felizmente porque ao longo desses anos deu para ver bastante coisa acontecer no nosso mercado. Nosso mercado foi regulamentado lá em 2012, mas efetivamente, a partir das alterações de 2015, que ganharam efeito prático em 2016, nós começamos a observar o desenvolvimento na GD do Brasil e tudo o que já se passou no meio do caminho. E vale a gente lembrar que ao longo desse período o nosso setor se mostrou extremamente resiliente, vencendo gaps logísticos de fornecimento internacional, vencendo escassez de semicondutores, vencendo uma pandemia e se colocando em condições de continuar performando e alavancar a economia. E isso é algo que permanece presente aqui no nosso país. Só para complementar essa informação sobre a minha participação no mercado, sou engenheiro eletricista de formação, sou técnico em eletrotécnica, então minha trajetória no mercado começou pela parte técnica e ao longo desses anos foi transitando para a parte comercial, onde eu me encontrei e descobri, na verdade, que todos nós que estamos aqui participando, independente de qual seja a nossa posição no mercado, somos vendedores. Quem está lá fazendo projeto é vendedor da empresa, quem está lá fazendo instalação é vendedor da empresa, quem estiver servindo cafezinho na empresa é vendedor da empresa, porque o nosso mercado é um mercado que ele se propaga por todos os canais de contato que a gente possa ter. E eu quero falar justamente sobre esse olhar de um novo mercado. Vamos tentar de novo, pessoal. Maravilha. Esse olhar de um novo mercado, uma nova geração distribuída que se coloca como realidade, que está sendo conhecida como a GD 2.0. Um novo momento do mercado brasileiro, e eu quero falar para vocês sobre como que isso vai continuar acontecendo sobre uma ótica, tanto do mercado nacional quanto de mercados internacionais. E eu começo fazendo uma afirmação que pode ser um pouco contraditória, mas ela se justifica em si. A expansão da geração distribuída no Brasil é um fato e ela vai continuar acontecendo. E por que eu posso afirmar isso com tanta propriedade num momento de incertezas? Por alguns motivos básicos. A gente pode olhar para mercados internacionais e identificar que eles já passaram por movimentos similares ao mercado brasileiro, por movimentos regulatórios, por movimentos de implantação de legislação, que fizeram com que, num primeiro momento, se olhasse com olhos de restrição para o mercado e, na sequência, identificasse uma modelagem de mercado que trouxesse benefício para os seus participantes, para que esses mercados continuassem expandindo. Posso trazer alguns exemplos muito próximos a gente. O mercado norte-americano se comportou dessa forma, mais especificamente o mercado da Califórnia, o mercado australiano, que é um dos mercados mais emergentes no que diz respeito à geração distribuída, tem esse comportamento. Na Turquia, existe uma característica muito bacana de mercado que lá é proibida a injeção na rede. E tem uma galera aqui que está sofrendo agora, preocupada com projetos que eventualmente não estão sendo aprovados na distribuidora por conta de fluxo reverso de potência. Lá na Turquia se modelou o mercado de tal forma que a maioria dos sistemas são instalados para onde o sol se põe, para que você aproveite melhor o potencial de geração de energia nos momentos de pico e o mercado continua performando. O mercado europeu, quase que na sua totalidade, já passou por situações como essa de normatizações e legislações e continuam sendo mercados extremamente atrativos, mercados quentes para a geração distribuída. Então, olhando para aquilo que aconteceu em países com menos potencial de geração,
como o Brasil, nós podemos afirmar que a geração distribuída continua se desenvolvendo após esses momentos de olhares restritivos. Mas se a gente olha para o mercado brasileiro e olha para indicadores energéticos, essa consideração fica mais simples. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui atrás é um gráfico de consumo energético no Brasil nos últimos anos, de 2012 até 2022. E observem que nós temos uma evolução na geração de energia sempre crescente, com alguns pequenos intervalos de queda, que são momentos históricos ou da nossa economia ou do mundo como um todo. Então, aqui em 2016, nós estávamos enfrentando uma crise do setor de construção civil, várias questões políticas fizeram com que inúmeras obras, inúmeras indústrias tivessem uma retração no seu comportamento e nós mudássemos o patamar de consumo energético naquele período em que toda essa crise estava sendo avaliada e tentando se resolver. Lá em 2020, nós temos a pandemia que nos colocou obrigados a estar em casa, fora do nosso ambiente comercial, fora do nosso ambiente de produção, mudando completamente a característica de consumo energético no Brasil. Mas aí a gente identifica que, entendido esse comportamento pós-pandemia, mesmo em 2021, que ainda era um ano de restrições, a gente tem a maior rampa de crescimento dessa curva e essa rampa permanece para 2022 e quando nós pegamos as parciais de 2023, esse comportamento continua. Se o consumo energético brasileiro continua crescendo, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que a nossa matriz energética ela está pronta para continuar atendendo uma demanda crescente de consumo no Brasil, nos modelos em que ela está operando hoje, sim ou não? Eu vi um dedinho fazendo não ali atrás. Alguém mais concorda com o não da colega? A matriz energética não está pronta. A gente fala de impulsos da economia nesse momento de transição de governo, de modelo político, que fala assim, nós precisamos melhorar o PIB do nosso país. O PIB do nosso país vai crescer se a nossa indústria crescer, se o nosso comércio crescer, se os nossos serviços crescer, e energia é insumo básico para que esses setores operem. Se a gente colocar todas as indústrias em carga máxima produtiva, trabalhando 24/7 em 3 turnos, vocês acreditam que nos modelos da matriz energética nós conseguiremos atender as necessidades do nosso país? Dedinho balançou lá atrás de novo. Não acontece. E é um fato, pessoal. Nosso sistema elétrico ele depende de uma transição das fontes energéticas. É aquela que se apresenta hoje com o menor custo de investimento, o menor custo de infraestrutura e o maior potencial de rápida expansão é a geração distribuída através da fonte solar fotovoltaica. Nós temos outras fontes que estão em alta, que estão sendo discutidas. Quem ouviu as palestras aqui de abertura, viu a quantidade de fóruns que estão discutindo outras fontes, como hidrogênio verde, fonte eólica, biomassa. Mas tudo isso depende hoje de um custo de infraestrutura incompatível com rápida expansão, seja por falta de investimento, seja por falta de recursos tecnológicos. A fonte que atende à necessidade de transição energética no Brasil hoje é a geração distribuída através da energia solar fotovoltaica, principalmente aquela que acontece junto à carga, nos telhados das casas, dos comércios, das indústrias, porque você supre a necessidade de consumo instantâneo, com mínimas perdas na rede, com um mínimo de obras de correção ou implementação de infraestrutura de rede e faz com que a gente adquira um equilíbrio maior para essa necessidade de expansão energética. Então, nós podemos afirmar com certeza que a geração distribuída no Brasil ela vai continuar expandindo. Só que a gente precisa definir em que bases que ela vai continuar expandindo. A gente precisa olhar para o nosso mercado, entendendo as bases do mercado e nos posicionando dentro dessas bases. Então, nós podemos falar de basicamente 4 fatores que são impactantes para esse novo momento da geração distribuída aqui no Brasil. E o primeiro deles eu destaco aqui na tela para vocês. Nós estamos falando de uma padronização da indústria global de módulos fotovoltaicos em módulos de alta potência. Quem acompanha, quem já viu de alguma forma os relatórios que anualmente são disponibilizados sobre performance das indústrias, deve observar que os principais players de mercado, eles apresentam a cada ano sua capacidade produtiva em gigawatts. E de repente, do nada, o cara fala, esse ano eu consigo fazer 20 gigawatts, no ano seguinte ele consegue fazer 60 gigas. Mas como ele triplicou a capacidade produtiva dele no intervalo de 12 meses? Dificilmente. O que mudou foi a característica da linha de produção.
Hoje nós temos linhas de produção soltando lá na ponta painéis cada vez de mais alta performance, cada vez de mais alta potência. Então isso faz com que muito rapidamente a indústria global de módulos se padronize para aumento da produção em gigawatts e, consequentemente, essa seja a tendência de fornecimento para os mercados globais. E o Brasil tem uma particularidade muito especial no que diz respeito a isso, porque desde sempre o mercado brasileiro é um mercado de consumo de módulos de alta potência. Diferente de outros países, a gente tem o hábito aqui de colocar módulos de 600, 650, 660 watts em instalações residenciais em telhado. E não há nada errado nisso. É uma característica de mercado. Mas o que vale a gente pensar, quando a gente pensa nessa padronização de módulos de alta potência, é todos os outros componentes do sistema que têm que acompanhar a característica desses módulos. Quando a gente pensa em sistema fotovoltaico hoje, quem manda no comportamento desse sistema basicamente são duas grandezas elétricas: tensão e corrente dos módulos fotovoltaicos, tensão de circuito aberto, corrente de curto-circuito, que vai determinar qual é a capacidade do inversor ou do microinversor ou do otimizador de potência, qual é o perfil de bateria que você vai utilizar, qual é o tamanho do arranjo, quais os cabos, quais os conectores. Então todos os outros insumos, todos os outros componentes de sistemas fotovoltaicos são dependentes dos módulos e esses, por sua vez, têm uma tendência de ter cada vez mais alta potência. Então já fica um primeiro ponto de atenção, porque não adianta querer vender módulo de alta potência se vocês não tiverem tecnologias de inversores, principalmente, compatíveis com esses módulos. Nós teremos sistemas obsoletos no seu nascimento, e isso não é uma boa prática para o nosso mercado, que está buscando uma expansão consciente e sustentável a partir de um novo olhar da geração distribuída no Brasil. Estrutura de montagem é a mesma coisa. Não adianta você ter uma estrutura que não comporta um módulo desse tamanho, que não suporta o peso desses módulos, que precisa fazer inúmeras intervenções em telhado. Então fiquem atentos a esse movimento de cada vez mais contarem com módulos de mais alta potência para definirem quais serão os demais equipamentos que irão compor os sistemas, inclusive os residenciais, e que trarão um olhar de solução para os seus clientes. Até aqui tudo bem, né, pessoal? Acho que está clara essa afirmação, né? Outra coisa, e essa é uma situação que aqui para o Centro-Oeste já foi experimentada em grande escala e tende a se tornar algo que vai acontecer no nosso país como um todo. Cada vez mais as exigências normativas, e não somente aquelas normas de maior abrangência, como as normas da ANEEL ou a própria Lei 14.300, ou qualquer outro desdobramento da lei e normas complementares, mas sim as normas da distribuidora, que é aquela que de fato permite a sua conexão do sistema fotovoltaico à rede, estão trazendo olhares mais restritivos no que diz respeito ao chamado uso amigável da rede, compatibilização técnica entre aquilo que será produzido e injetado na rede com as características técnicas da própria rede. A gente experimentou aqui, o Grupo Neoenergia, desde o ano passado, já tinha nas suas normatizações uma informação que começou a ser implantada de fato a partir desse ano e impactou, por exemplo, as instalações e os projetos aqui de Brasília, próximo aqui de Goiânia, que falavam o seguinte: você não pode colocar inversor monofásico em rede trifásica, porque o desbalanceamento de fases pode comprometer o funcionamento da rede. Por mais que isso não seja uma verdade absoluta sobre o ponto de vista técnico, nesse momento de mercado, há um fundo teórico respaldado para esse tipo de afirmação e há uma necessidade de um olhar de mercado para esse contato cada vez mais amigável com a rede elétrica. Se nós estamos falando hoje de um mercado de geração distribuída no Brasil, que tem regras mais definidas, mais bem definidas do que haviam no passado, independente da nossa avaliação se as regras são boas ou ruins. Mas nós temos regras mais bem definidas e temos que trabalhar dentro dessas regras. Não adianta nós queremos criar o tempo todo caráteres de exceção. O importante é nós entendermos que o nosso papel enquanto agente de mercados é fazer com que o nosso cliente tome uma decisão difícil. Nós precisamos ajudá-lo a tomar uma decisão difícil de fazer um investimento em algo que é extremamente produtivo, mas que em momentos de incerteza deixa todo mundo com os dois pés atrás. Não é apenas um pé atrás. E para que ele tome essa decisão difícil, cada um de nós que estamos sentados aqui nessas cadeiras participando desse fórum hoje, temos que assumir o nosso papel de especialistas naquilo que nós fazemos. Para o nosso cliente final, nós somos os especialistas
especialistas, independente de vocês serem o vendedor, o projetista, o engenheiro ou o instalador. Você é o cara, a mulher do setor de energia solar. E nesse contexto você precisa saber fazer as vendas de maneira consultiva. E fazer vendas consultivas é identificar as necessidades do cliente, mas muito mais do que isso, identificar a forma de entregar uma solução compatível com todo o ecossistema em que esse cliente está. E a rede elétrica é o principal componente desse ecossistema. Então, saber atender às normas da distribuidora é saber fazer vendas consultivas. Tá claro para vocês, pessoal, até aqui? Podemos seguir? Então tá bom. Eu só não posso falar para vocês, me interrompam e perguntem, porque a gente não vai conseguir se comunicar, mas eu já vou deixar o convite para a gente continuar essa conversa depois lá no stand da Ecore, caso alguém queira, tá bom? Terceiro ponto de atenção, normatizações de segurança. Quando a gente chega nessa parte, eu consigo falar com muita tranquilidade sobre isso, porque desde que a Ecore veio para o mercado brasileiro em 2014, com uma proposta de trazer microinversores para um mercado que nem sabia o que era energia solar fotovoltaica, quem vende energia desde essa época sabe que você ia tentar vender um sistema fotovoltaico e o cliente falava, não, obrigado, eu já tenho aquecimento de água lá no meu telhado, eu já tenho energia solar no telhado. Ele não identificava ainda o que era tecnologia. A Ecore se lançou para o mercado brasileiro falando de uma diferença tecnológica dentro da fotovoltaica. Por quê? Nós estávamos querendo inventar a roda? Nós queríamos ser os diferentões da turma que queria trazer uma outra tendência? Não. Nós queríamos olhar para o mercado, para uma construção extremamente sólida, com uma régua de qualidade extremamente elevada, mas principalmente em observação a mercados que já estavam mais maduros do que o mercado brasileiro e que já estavam passando por todo esse processo de expansão da GD aliada a normatizações de segurança. Novamente, vou usar como exemplo o mercado norte-americano. Nós temos nos Estados Unidos, desde 2011, o Código Elétrico Nacional Norte-Americano, a NEC, que são normas que foram escritas a quatro mãos entre o departamento que cuida, o correlato lá de Minas e Energias dele, junto com o departamento de combate a incêndios, para trazer normas que tornem instalações elétricas seguras. E os bombeiros lá nos Estados Unidos falam desde sempre, olha, para você colocar sistema fotovoltaico em telhado, você tem que atender normatizações de segurança, como trabalhar na extra baixa tensão na parte de corrente contínua, ter um dispositivo de rapid shutdown, o desligamento rápido do circuito de corrente contínua, evitar a geração de arco elétrico, tornar esse ambiente seguro, porque se eu precisar atuar de alguma forma, eu preciso conseguir preservar as vidas e o seu sistema não pode evitar que eu faça o meu trabalho. No Brasil, acredito que a gente deixou de lado esse tema por bastante tempo. Foi, de certa forma, negligenciado o tema segurança desde 2012 até hoje, 11 anos. Se passaram desde que nós temos a primeira regulamentação em abril de 2012. E, infelizmente, ao longo desses 11 anos, nós vimos inúmeros problemas acontecerem e, nos últimos anos, esses problemas, infelizmente, ganharam mais recorrência e mais gravidade. Algumas pessoas foram vitimadas por isso e as organizações, os órgãos competentes e responsáveis começaram a se mobilizar no Brasil para trazer um olhar de segurança como valor inegociável para as nossas instalações. Desde 2022, agosto de 2022, Minas Gerais novamente foi pioneira nisso e trouxe a sua normatização de segurança, tratando premissas para a instalação de sistemas fotovoltaicos em telhado para todo o estado. Acompanhando esse movimento, Mato Grosso soltou esse ano a sua própria normatização de segurança com abrangência estadual. O próximo ente da federação que deve disponibilizar as suas normas é o Distrito Federal e essa norma ela tem um escopo muito bem definido para se tornar uma norma de abrangência federal, ou seja, para atender toda a necessidade de todo o nosso país. Se nós não nos atentarmos nessa venda consultiva às normatizações de segurança, invariavelmente nós estaremos fora do mercado, porque essas são questões que vão ser impeditivas para que determinados tipos de sistemas possam ser instalados. E isso é ruim? De forma nenhuma, pessoal. Lembrando que segurança deve ser tratada como valor inegociável para aquilo que a gente faz. Todo mundo aqui trabalha para voltar para casa, colocar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo e continuar gerando uma cadeia de ganha-ganha nesse processo de mudança da matriz energética. Segurança deve ser tratada como valor inegociável e essa é uma pauta que muda o comportamento das empresas. Aquelas que não se atentarem para isso, infelizmente, vão passar pelo filtro natural de mercado e vão se posicionar fora dele.
aquelas que conseguirem olhar para todo esse cenário normativo de legislação aliado às normatizações de segurança, ganha todo o know-how para se tornar referência de mercado por conseguir entregar de fato soluções aliadas às necessidades do cliente e todos os outros aspectos que regem e regulamentam essas necessidades. Tudo bem, pessoal, até aqui? Por fim, esse fator: armazenamento de energia e redes inteligentes. Já faz tempo que a gente escuta falar no Brasil sobre bateria. Vocês concordam comigo? Já faz uns bons 2, 3 anos que a gente escuta falar no Brasil sobre bateria. E faz tempo também que a gente só escuta falar sobre bateria, mas a gente não acha ou não consegue implementar de maneira prática e recorrente o uso de bateria nos nossos projetos, nas nossas empresas. Ainda acaba sendo tratado como um mercado de nicho, ainda acaba sendo tratado como necessidades específicas, porque nós temos questões comerciais que, na maioria dos casos, não torna isso viável para a operação de geração distribuída no dia a dia. Mas nós estamos olhando para um momento do mercado, e esse não é só o mercado brasileiro, é o mercado global, onde nós temos a inserção de outros componentes na matriz energética e em todo esse gerenciamento de rede, que está trazendo o conceito dos smart grids, das redes inteligentes. Ou seja, hoje nós temos um monte de fontes de geração de energia, um monte de cargas consumindo essa energia e em determinados momentos cada uma assumindo papéis distintas. As cargas viram as fontes geradoras e as fontes geradoras se comportam como cargas. Vou dar um exemplo que já acontece no Japão e já está se tornando realidade aqui no Brasil. Lá no Japão tem um estádio de beisebol, e se eu não estiver enganado, esse estádio de beisebol, ele é patrocinado, ele foi construído por um dos maiores fabricantes de pneus do mundo, a Yokohama. Lá nesse estádio, se você for com o seu veículo elétrico, você pode escolher não pagar o ingresso. E se você não pagar o ingresso, você pluga o seu veículo elétrico no carregador para que ele alimente o estádio. Você usa a energia da bateria do seu carro para que ela alimente o estádio. Você tem o seu veículo, que na maioria das vezes se comporta como uma carga, puxando energia da rede, mas neste momento ele vira uma fonte de fornecimento energético. As redes se tornaram mais inteligentes, mais intercambiáveis, mais monitoradas, mais automatizadas. E nesse contexto, a bateria tem um papel fundamental. E não somente fundamental, porque vai ser legal a gente ter fontes e cargas se comportando de maneira inteligente, mas para a gente evitar um efeito que já acontece em outros países e que invariavelmente vai acontecer no Brasil no momento em que a geração distribuída esteja mais avançada, que é esse efeito. O efeito da curva de Pareto. Alguém já viu esse gráfico aqui, pessoal? Quem já viu, levanta a mão, por favor. Poucas pessoas levantaram a mão, então vou explicar rapidamente. Este gráfico ele mostra o comportamento do consumo energético durante 24 horas em um país. Então nós temos uma linha mais acima aqui que mostra um comportamento que é o comportamento do Brasil hoje, com pouca geração distribuída. De madrugada eu tenho um consumo estável, à medida que o dia amanhece, meu consumo aumenta, chega a um pico que se estabiliza ao longo do dia e no final do dia eu tenho um outro pico que cai novamente e no período noturno eu tenho um consumo estável e repito esse ciclo. A partir do momento que eu começo a colocar um monte de geração distribuída na rede, injetando energia, eu passo a ter esse comportamento. Estabilidade durante a madrugada, no começo da manhã, quando eu aumentaria o meu consumo, eu já tenho o sistema fotovoltaico suprindo, ele não aumenta, mas na hora que eu injeto energia, o meu consumo despenca. E aí no final do dia, na hora que eu tenho o meu pico de consumo, que o sistema está parando, ele sobe pra caramba e atinge o seu máximo patamar. Para a operação do sistema, essa diferença entre o mínimo e o máximo, com esse aumento repentino, é péssimo. É difícil manobrar o sistema elétrico para que ele opere dessa forma. A gente corre o risco de apagão. Então a bateria ela entra como um ponto de equilíbrio para você carregá-la no momento de maior injeção e descarregá-la no momento de maior consumo e trazer estabilidade para a rede elétrica de uma maneira amigável. Não esqueçam, segurança é valor inegociável, tem que estar no DNA de cada um de vocês. A Ecor é precursora nesses assuntos no mercado e trouxe desde sempre fatores que contribuíssem para um mercado que crescesse numa base mais sólida. Vocês todos têm que ter a habilidade de se destacar fazendo vendas consultivas baseado nas premissas que nós discutimos e em inúmeros outros fatores de mercado que determinarão o comportamento dos consumidores e, consequentemente, das suas empresas. Para isso, busquem a sua qualificação, busquem o seu diferencial de mercado, busquem a sua profissionalização,
Busquem na Ecore um parceiro que possa prover todas essas soluções com uma estrutura que está pronta para atendê-los de norte a sul do país, com um olhar especializado em comercial, em técnica, em distribuição, em parceria, em construção de mercado, trazendo para vocês, inclusive, o maior portfólio das melhores soluções tecnológicas existentes no mundo através da linha de microinversores da AP Systems, pessoal. Eu peço desculpas por ter estourado o tempo, agradeço pela compreensão de todos e pela ajuda da mesa em corrigir os meus problemas aqui no começo. Eu fico à disposição com toda a nossa equipe comercial aqui de Goiânia, os contatos estão na tela, quem quiser pegá-los, fique à vontade ou nos procurem no nosso stand para que a gente possa continuar essa conversa e contribuir de alguma forma para esse novo momento de mercado, pessoal. Intersolar está chegando em agosto, fica o convite para nos visitar lá no nosso stand, vai ser um prazer receber a todos e a gente poder conversar um pouco mais sobre esse movimento de mudança do mercado. Muitíssimo obrigado a todos, um excelente evento.